Então, vamos lá, falar sobre regressão de idade. Regressão rápida de idade, guiado pelo sintoma. Isso, perfeito. Está vendo a tela aí? Ah, estamos todos vendo. Bom, primeiro vamos falar... Eu também vejo. Vamos falar um pouquinho sobre a regressão de idade. Sentimentos, pensamentos, comportamentos atuais dos pacientes podem frequentemente remontar a experiências anteriores, quase sempre nos primeiros anos de vida. Por que nos primeiros anos de vida? Porque até os 7 anos, a criança não tem defesa nenhuma. Então, ela absorve muita coisa. Inclusive, uma das coisas, como pediatra, nós adultos temos que ter muito cuidado sobre aquilo que nós falamos com as crianças, principalmente de afirmações que nós fazemos frequentemente. Tá? Então, nós podemos considerar a regressão de idade como um resíduo consciente de conflitos inconscientes, de experiências ou de traumas que ainda estão causando impacto negativo na pessoa. Este resíduo cria respostas inconscientes que afetam o indivíduo fora do seu controle consciente. E estas respostas inconscientes decorrem do resíduo de acontecimentos passados. São chamados transe pré-existentes. Os sintomas são mensagens. Alô, acho que apagaram sem querer. Gilberto, seu microfone foi desativado. Reative-o. Isso. Não, ainda não. Peraí. Ativar o som do Gilberto. Pronto, está ativado, Gilberto. Pode voltar a falar. Eu parei aonde? Você estava falando. No último slide estava começando ele, só que ele sumiu aqui na tela. Não sei onde ele está. Isso aí. As respostas inconscientes decorrentes do resíduo de acontecimentos passados são chamados transe pré-existentes. Os sintomas são mensagens enviadas pelo inconsciente numa tentativa de informar a mente consciente de que alguma coisa está errada. Muito embora estas mensagens tendem a ser intrusas, inadaptas e ao indivíduo. No associação e diferenciação. No desenvolvimento normal, a criança pode perceber todas as pessoas como sendo iguais. Eu chamo de associação. Gradualmente, com o decorrer do tempo, vem a habilidade de diferenciá-las, que é chamado de diferenciação. E isso é importante na regressão de idade. Por exemplo, um homem que teve um relacionamento ruim com a mãe pode associar ou conectar essa experiência negativa a todas as mulheres, ou apenas as mulheres que se pareçam ou tenham atitudes semelhantes à da sua mãe. Então, sempre que este homem estiver na presença de uma mulher que lembra ele a sua mãe, ele faz uma associação. E responderá com os mesmos pensamentos, sentimentos, comportamentos, somatizações que ocorreram nas circunstâncias originais nas quais a aprendizagem automática aconteceu. O transe pré-existente, no caso. E estes comportamentos disfuncionais são frequentemente o resultado da associação de certos estímulos com experiências perturbadoras no passado. Está dando para entender, gente?
Ah, tá dando, vai. Tá um pouco complicado porque tem bastante informação bem, né? Depois vai ter que explicar direitinho tudo isso aí, mas vai falando. Depois no finalzinho vai. Isso. A regressão de idade é uma abordagem usada para processar e alterar aprendizagens inconscientes inadequadamente associadas. Tá? Por exemplo, no exemplo anterior, dos problemas que o garoto tinha com a mãe, ele associou todas as mulheres, ou as mulheres que tinham um comportamento ou parecidos com a mãe dele. Então, aquelas aprendizagens inconscientes se tornaram adequadas quando ele tem contato com uma mulher que lembra a mãe dele. Aí ele começa a ter problemas. Aí vem o emprego da diferenciação, é um meio de dissociar transe pré-existente e dar à pessoa a oportunidade de repensar e reavaliar a situação presente, a fim dela determinar onde existe realmente um perigo real. A diferenciação faz o indivíduo aprender a distinguir o que era perigoso então, quando ele era criança, e o que é perigoso agora, quando ele é adulto. Então, aqui tem uma figurazinha da aprendizagem automática assintomática. Tem a consciência, o trauma envolto por uma barreira circular. Vamos chamar isso de barreira circular. O trauma está lá encapsulado, não está dando problema nenhum. A função mais importante da barreira circular, dessa barreira aqui, dá para ver o cursor aí também, não dá? Dá para ver. A função mais importante dessa barreira é conter qualquer lembrança, pensamentos, emoções ou percepção sensorial que esteja associadas com o trauma, de modo que não haja efeito negativo sobre a percepção consciente. Quando essa barreira circular é bem sucedida, na criação de uma fronteira impermeável ao redor do trauma, o indivíduo estará completamente isolado de qualquer conhecimento do dano psíquico anterior. As lembranças estarão praticamente inacessíveis, como se fosse uma amnésia. E agora a aprendizagem automática sintomática. Tem a consciência, o trauma e tem a membrana. Só que essa membrana agora ela está permeável. Ela está deixando passar alguma coisa para a realidade atual. Então, quando ocorre um vazamento da barreira circular, ela se torna insuficiente para conter o material traumático. Nesse caso, sentimentos, pensamentos, imagens, experiências sensoriais, lembranças corporais e outras recordações começam a permear o cerco e a infiltrar a percepção consciente. Ou seja, todos os sentimentos, pensamentos e imagens começam a dar problema para o paciente. À medida que a realidade de fora entra no sistema, torna-se associada a antigas aprendizagens automáticas. Lembra da associação lá atrás? E assim é interpretada erradamente como sinônimo, à semelhança do trauma passado, passando a pessoa a reagir às situações presentes de forma imprópria e disfuncional. Ou seja, numa situação parecida, ou próxima, ou que faz lembrar aquele problema que aquela criança teve, ele reage com o mesmo padrão neurológico de resposta que ele reagiu naquela época. Isso está incorporado a ele. É uma aprendizagem pré-existente. Como seria a intervenção nesse trauma? Seria como lancetar um abscesso. Você tem um abscesso, está dolorido, está enorme, você vai lá e libera, ele lanceta aí. Este não só libera o material tóxico,
que estava supurando sua cápsula. Como permite que propriedades curativas sejam introduzidas na área infectada? Ou seja, nesse caso é quando acontece a aberração. Tá? Crise de choro e etc. Porque está saindo tudo, está liberando. E por ali nós podemos jogar a realidade atual, que seria o antibiótico para o abscesso. O que deve ocorrer para a completa recuperação é que o inconsciente precisa atualizar-se de modo a não atuar de acordo com os padrões obsoletos para a idade atual. Então, vamos lá. Consciência e o trauma. Começou a liberar, a membrana ficou permeável, está saindo alguma coisa que está provocando problemas para o paciente. Então, nós lancetamos aquele abscesso através da hipnose. Vamos lá, hipermnésia. Conseguimos descobrir qual é a causa. Deixamos sair todas aquelas emoções. Depois, através da hipnose, nós vamos levar a realidade atual lá para dentro. Seria a ressignificação do trauma. Está meio complicado, eu sei. Daqui a pouco vai ficar mais fácil. E quais são os objetivos da regressão de idade? Primeiro, ganhar acesso à aprendizagem inconsciente do paciente. Segundo, desenvolver rapport com o inconsciente. Terceiro, obter informações do inconsciente. Quarto, permitir a liberação de afeto do inconsciente, sentimentos e emoções. E quinto, facilitar acesso aos recursos pessoais atuais do paciente. Esses são os objetivos da regressão de idade. E qual a função da intervenção? Definir os sentimentos, as ações e os pensamentos da criança como normais naquela época, quando aconteceram. Ajudar a criança a saber que está maior e que tem recursos para lidar com a situação desagradável. Tirar a criança da situação negativa. Explorar o que aconteceria se a mesma situação acontecesse novamente. E o que é importante? Levar a criança interior a se sentir melhor e segura. Isso aqui é a chave. Quando você melhora a tua criança interior, você melhora você. Então, a regressão rápida de idade guiada pela sensação. Para esse tipo de regressão, gente, tem que haver uma sensação corporal. Se não tiver, às vezes que eu tentei não funcionar. Tá? E eu chamo isso de quebrando os feitiços negativos dos trânsitos pré-existentes. Passo a passo da regressão rápida de idade. Primeira coisa, identificar a sensação. Qual é essa sensação? A pessoa sente uma sensação? Qual é? Onde no corpo essa sensação ocorre? De 0 a 10, sendo 0 o mínimo, 10 o máximo da sensação, qual o grau que tu daria para ela? Aprofundar e progredir e regredir com imagens. Orientar para a situação passada. Estabelecer rapport com o inconsciente. Identificar o problema pré-existente. Identificar as ideias fixas em relação ao problema e fazer a intervenção. No meio disso tudo, as gravações de operação espera-se que muitos desses condenados comecem a pedir também a... Oi? Depois para saber exatamente o que tem lá. Não estou ouvindo quase nada. Repete de novo.
e reorientar para o presente. Nesse tipo de regressão de idade, eu não coloco o paciente em transe hipnótico, pois nós vamos trabalhar através da sintomatologia dele, da sensação dele. E quando ele entra em contato com essa sensação, ele está num prévio transe hipnótico. Por exemplo, um paciente que nos procura relatando que vem sofrendo uma certa angústia. Perguntamos ao paciente se, quando ele sente essa crise, ele sente alguma sensação. Se a resposta for sim, perguntar como é esta sensação, ou seja, estamos identificando a sensação. Identificou a sensação, devemos perguntar onde esta sensação ocorre no corpo, identificar o local. Detalhe, gente, esta sensação tem que se localizar na linha média do corpo, tronco e abdômen. Se localizar for tensão muscular, dor de cabeça, qualquer outra coisa, não vai funcionar. E as sensações são mais na cardíaca, respiratória e abdominal, digestiva. Após a resposta, perguntar se está sentindo essa sensação agora. Se a resposta for sim, perguntar de 0 a 10 qual grau daria. O ideal é ser de 7 para cima. De 5 já dá para trabalhar, mas o ideal é 7 para cima. Se for menor que 7, pedir para que feche os olhos e relembre a última vez que sentiu essa sensação. Mas relembrar uma vez que foi forte. E relembrar não só com a cabeça, mas com o corpo, vendo, ouvindo, sentindo, que ele ouviu, sentiu, onde ele estava, com quem ele estava, qual era a roupa, como era o ambiente, fazer ele entrar em contato com aquele, como é que se diz? Com aquela situação para sentir a sensação, ou seja, vamos ampliar essa sensação. E damos um tempo observando ele, calibrando as suas reações. Depois de algum tempo, perguntando, que grau está agora? De 0 a 10. Se a resposta for 7 ou mais, iniciamos a regressão da seguinte maneira. Peço que você imagine agora com essa sensação em uma sala clara, segura, no X andar de um prédio. Detalhe, esse X de andar é a idade correspondente atual do paciente. Ele tem 40 anos no 40º andar de um prédio. Tá? Se ele tem 50 no 50º. E faz a sugestão. E permita que essa sensação que você está sentindo na área Y, onde ele falou, no peito, no abdômen, cresça e se transforma numa imensa nuvem que enche essa sala toda. E você se encontra no meio da sala, preso dentro dessa nuvem. Ou seja, estamos segurando essa sensação e ampliando cada vez mais. Na sua frente tem uma parede, e nesta parede tem uma porta de elevador. Isso se o paciente não tiver fobia a elevador. Aí colocar num trem, num túnel, qualquer coisa. Peço que você se dirija para essa porta e, quando ela se abrir, você vai entrar no elevador e, junto com você, toda esta nuvem com essa sensação vai entrar junto. Aí a porta do elevador vai se fechar e você vai ficar preso nessa sensação. Quando o elevador começar a descer, à medida que ele vai descendo, você vai regredindo no tempo e no espaço de volta ao passado. Até a primeira vez que você sentiu essa mesma sensação. E vai aprofundando esse estado de transe. E quando o elevador parar, a porta vai se abrir, você vai sair e vai me dizer verbalmente onde você está e com que idade.
que nós estamos fazendo agora? Rapport com a mente inconsciente. Vamos dar um tempo, se o paciente não falar nada, perguntar se ele está no elevador e se ele ainda está descendo ou se parou. Se a resposta foi que parou, manda ele sair e ver onde ele está e com que idade. Se a resposta for que o elevador está descendo, ou ele ainda não entrou no elevador, ou a porta não fechou, ou o elevador está parado lá no 40º andar, por exemplo, onde ele estava, perguntar se ele ainda está sentindo aquela sensação. Se ele disser que sim, qual grau de 0 a 10? Se não tiver mais a sensação, ou se ela for menor do que 7, ampliar novamente essa sensação. Pois sem a sensação não vamos chegar a lugar nenhum. Ela é o guia. Quem quiser fazer mais... Oi? Pode continuar, Gilberto. Às vezes o microfone abre, mas ele já fecha já. Pode continuar. Quando o elevador parar e o paciente nos disser onde está, perguntar com que idade ele está aí agora. Aí nós vamos fazer contato. Após ele responder, perguntar o que está acontecendo, o que está provocando essa sensação e esperar a resposta. Após receber a resposta, pedir ao paciente para entrar em cena e fazer contato com aquela criança, com calma, mostrando-se amiga, demonstrando carinho, amor, e dizer a ela que está ali para ajudá-la, só para ajudá-la. Então, seria isso. O terapeuta, paciente, vendo ela criança. Após alguns segundos, pedir para que a criança diga a ela qual o sentimento que ela está sentindo. O que ela está sentindo ali. E quando ela responder, nos diga e aguarde a resposta. Após receber a resposta, pedir para o paciente que diga à criança que entende, compreende e aceita o que ela está sentindo naquele momento. Pois é normal, na idade dela, sentir tudo isso. E dá um tempinho para aquela criança. Então, gente, terapeuta, paciente, indo lá cuidar dela, criança. Às vezes, nesse momento, o paciente pode apresentar uma catarse. Não se preocupe, deixa um pouco sair as emoções, lenço de papel na mão para secar, avisa que vai secar as lágrimas, a pessoa não se assustar. E nesse momento é muito importante explorar muito bem o que aconteceu. Como aquela criança se sente em relação àquilo que aconteceu. Se ela se sente culpada, qualquer coisa, se ela está triste, o que ela está sentindo, qual é a emoção dela. Sempre calibrando as reações do paciente. Então, eu costumo dizer ao paciente adulto o seguinte: se você visse uma criança igual a essa, nessas mesmas condições e quisesse ajudar, o que você faria? Ajude essa criança agora. Abrace ela. Passe para ela, através desse abraço, todos os recursos que ela precisa para sentir-se segura, calma, tranquila. Ajude essa criança. Só você pode ajudá-la. Então, ajude agora. Ela está necessitando da tua ajuda. E dá um tempo observando as reações do paciente. Deixa eu passar para cá, que está muito chato ali. Então, vê as reações do paciente todas. Tá? Parei onde? Alguém entrou com um slide aí no aqui, assim, abre o teu slide aí.
Compartilha Não, eu de novo tirei. a sua tela. Ah, você tirou, acabou? Tirei. Está muito chato tá ficar bom. lendo aquilo lá. Tá bom, tá. Então, dei um tempo para o paciente. Tá? Vi as reações do paciente. Pergunta, como é que essa criança está se sentindo agora? E o paciente vai te dizer se está mais calma, se está a mesma coisa. Se tiver a mesma coisa, ainda estiver triste ou com medo, manda ela continuar ajudando. Ela tem que resolver o problema da criança. Até a criança ficar tranquila, calma e feliz. Quando isso acontece, eu falo com o paciente, agora faz o seguinte, pega ela e dá um passeio com ela. Leva para conhecer tua casa, tua família. Vai depender da anamnese que nós fizemos antes. Conhecer tua casa, tua família, o local que tu trabalha, onde tu gosta de passear. Eu dou uns 5 minutos, dou um tempo. Como é que está a criança agora? Ah, está bem, está brincando, está tranquila. Pergunta a ela se ela passasse por a mesma situação que ela passou, como ela se sentiria agora. Se a resposta for positiva, tudo ok, resolveu-se o problema. Se ela ainda disser que ainda ficaria triste, vamos voltar e continuar a ressignificar aquilo. A criança tem que sair bem. Saiu bem, o problema está resolvido. Então, nessa regressão, gente, tem que ter essa sensação na linha média do corpo. Se for no braço, tensão muscular, cefaleia, não vai adiantar. Tenho usado bastante essa regressão com sucesso, e é rápida. Peguei um paciente que tinha que fazer uma viagem de avião, tinha arrumado um emprego novo, e tinha que fazer uma viagem para Recife, para uma reunião. Se ele não fosse, perdia o emprego. Só que ele tinha medo, claustrofobia e medo de avião. Então, fiz a regressão, e foi aos 6 anos, ele estava brincando, uma caixa de papelão grande, ficou preso, ficou com medo danado. Detalhe, às vezes, a criança vai aos 12 anos, aos 13 anos, aos 15, resolve aquilo que apareceu, e para mim está sempre abaixo dos 7 anos. Então eu pergunto, sabe me informar se você já sentiu essa mesma sensação alguma vez antes dessa última vez? Sim. Quer nos levar lá? Nos mostrar para mim poder te ajudar? Então vamos entrar no elevador de novo, vamos deixar ele descer, até essa vez que você teve essa mesma sensação. Às vezes a gente faz 3, 4 paradas. Normalmente vai direto. Mas normalmente não quer dizer sempre. Então, vai fazendo parada, você vai resolvendo ali. Até resolver tudo. Então, esse rapaz ficou preso na caixa de papelão grande. Achei que ainda tinha mais alguma coisa, ele foi aos 2 anos, quase morreu afogado. Bom, uma criança de 2 anos não tem medo de morrer afogada, não sabe nem o que é isso. Então, eu perguntei o que ela estava sentindo, qual era o medo, qual era a sensação, qual era o sentimento. Mandei o adulto perguntar à criança, né? Medo de ficar preso na água. Ou seja, claustrofobia. Fiz 2 sessões com ele, fiz uma na segunda-feira e uma na sexta, que no domingo ele viajava. De segurança, passei um Rivotril SOS para ele. Em gotas, precisasse ele tomar. Lá ele me mandou um e-mail que a viagem foi maravilhosa, não tomou o Rivotril, foi e voltou tranquilamente, o medo acabou. Tive uma outra, fui na sala de aula, no curso, ela tinha medo de ventania. Escondia debaixo da cama quando começava a ventar forte.
estivesse na rua, procurava entrar num banco, qualquer lugar, cinema, para fugir dali. Na regressão, gente, não tinha nada com ventania. Ela estava passeando no sítio do avô, à tardinha, estava começando a escurecer, uma brisazinha leve passando, balançando as folhas, a sombra das folhas no chão deu um medo nela terrível, ela saiu correndo para casa. Ressignificamos aquilo, acabou o medo de ventania dela. Então, nem sempre o medo que a criança, que o adulto tem hoje, a fobia, o trauma que ele tem alguma coisa realmente ligada àquilo, direto. Às vezes é uma associação. Essa menina da ventania. As folhas balançando, a sombra no chão, ela associou aquilo à ventania. Então, aquele medo que ela teve criança, com a sombra das folhas balançando, quando ventava, fazia ligação da resposta neurológica. E ela tinha aquela sintomatologia toda. Alguma dúvida? E foi horrível ficar dentro, eu não conseguia parar para explicar. Não, foi ótimo. Deixa eu começar a fazer algumas ponderações. E as pessoas já vão se preparando para fazer as perguntas. Podem ser pelo bate-papo, ou quem quiser falar ao vivo, dê um sinal com a mão e a gente dá um sinalzinho com a mão na tela e a gente abre. Tá? Só um detalhe, Gilmar. Oi. Tenho aqui numa apostila antiga, que é essa regressão de John Watkins, tá? Que tem um exemplo que ele dá aqui. Se você quiser, eu dou uma lida aqui. Tem de um lado a transcrição e do outro a análise, etapa por etapa. Não sei se ficaria mais... Você pode depois enviar para mim isso aí, se você não se importar, logicamente, e a gente pode pôr no canal do YouTube, pode pôr disponível para todos. Ou então você pode pôr você mesmo no grupo de estudos de hipnose. A grande maioria das pessoas que estão nos assistindo fazem parte do grupo de estudos de hipnose e tem alguns outros grupos também que todo mundo que está aqui recebeu uma comunicação. Então, a gente pode pôr pelo WhatsApp, porque fica mais fácil. Para não ficar uma leitura. A leitura é uma coisa meio chata, né? Leitura de hipnose é chato pra caramba, né? Ficar lendo isso aí foi um porre. Exatamente. Mas aí é melhor a explicação. Eu acho que a dinâmica da gente debater agora vai ser mais interessante, porque eu tenho algumas coisas a ponderar e eu tenho certeza que está cheio de gente aí, fera, que está nos assistindo, né? Eu tenho uma série de pessoas aí muito boas que poderão complementar, falar as suas considerações. O professor Mário Simões, tem a Inês, tem um monte de gente. Eu não vou ficar citando nomes, senão eu vou deixar de citar pessoas importantes. Tá? Mas eu gostaria de falar que é interessante isso que você falou. Eu dou um nome diferente para essa técnica. Né? Eu acho que a metáfora que você usou, do elevador, tal, é bem interessante, né? E a maneira de você entrar num estado de transe através da emoção, do sentimento, não é emoção, do sentimento da pessoa, eu achei interessante. Esse ego maduro da pessoa, e que muitas vezes, antes da gente mandar a pessoa falar com a criança, a gente dá uma preparada nela, né? Será que você não gostaria de acolher essa criança e dizer para ela que isso aconteceu no passado? A gente dá uma preparada nela e depois a gente põe ela para conversar com a criança e ela já leva um pouco de bagagem que você passou para ela. Eu chamo isso de ressignificação de vivência simbólica, né? Inclusive, isso é um dos capítulos do livro do
Temas de Hipnologia, o primeiro livro, Temas de Hipnologia, que depois, antes de acabar, eu vou passar para o pessoal, porque eu estou lançando o Temas 2 e já estou preparando o Temas 3. Então, vai ser uma sequência de livros que eu acho que as pessoas vão ter interesse de ter. Mas eu chamo isso de ressignificação de vivência simbólica, e eu gostei da estratégia do elevador, né? E aquilo só não pode ter fobia, né? Então, mas se for fobia para o elevador, você pode mandar ela ir descendo a escada, por exemplo. Não tem problema descendo a escada. Porque o elevador é bom, porque quando ele vai descendo, também simbolicamente vai aprofundando. Porque existe. Por que o elevador é interessante? Porque eu costumo dizer sempre, todos nós, quando entramos num elevador, a gente automaticamente aperta o andar que nós vamos parar e nós entramos num estado de suspensão, não é verdade? Esse estado de suspensão é interessante. A gente começa a pensar na vida, a pensar em coisas. Muitas vezes o elevador para no andar que não era o que a gente apertou e a gente sai só depois que a gente se percebe. Ou seja, nós já estávamos num estado de transicional de atenção. Então, esse estado de transicional de atenção facilita com o elevador, para quem não tem fobia, como você falou, bem interessante. A pergunta mais comum, antes de passar a palavra para as pessoas que têm a falar alguma coisa, eu acho que a primeira pergunta que surgiu aqui, né, por que esta sensação tem que ser na linha média do corpo? Por que tem que ser? Eu até consigo entender coração, tá certo? Pulmões ligado à respiração, a psicofisiologia, né? Tá certo? E o gástrico, o intestino, e o gástrico, porque são os órgãos centrais vamos dizer assim, da nossa somatização. Da somatização, os órgãos mais intensos da somatização são esses 3 grandes órgãos, né? Nosso sistema cardiorrespiratório e gastrointestinal. Então, quer dizer, mas eu gostaria que você falasse isso. Não, é justamente isso. Por exemplo, você tem uma prova, fica nervoso, qual o problema que dá? Diarreia. Ou problema respiratório, começa a fazer hiperpneia, taquicardia. Então, é essa sensação que vai levar lá. Respiração suspirosa, muitas vezes, né? Eu só esqueci de falar um negócio. Se a criança sente sensação de culpa, usar a técnica do perdão com a criança. Para ela se perdoar daquilo. Para não vir com aquela sensação de culpa também. Isso, chama-se a terapia do perdão, né? Do perdão pode ser do auto-perdão ou do perdão secundário, né? E, às vezes, esse perdão não precisa ser completo, porque é uma coisa que, às vezes, as pessoas têm que dizer, se uma pessoa me estuprou quando eu era pequeno, eu tenho que perdoar ele totalmente. Não, você tem que se perdoar, porque muitas vezes a pessoa tem um certo senso de autoculpa. Você tem que reconhecer o que aconteceu, tá certo? E não necessariamente perdoar a pessoa, mas você tem que entrar em contato e dizer, bom, agora eu sei exatamente tudo o que aconteceu, e eu brinco e eu falo assim para a pessoa, diz para ele que apesar de tudo aquilo, ele não conseguiu estragar a tua vida daqui para frente. Ou seja, como se ela estivesse dizendo que daqui para frente, não vou mais deixar aquilo me atrapalhar. Né? Eu tive então, uma paciente... estratégias, né? Logo quando comecei, foi em 99. Uma menina loira, linda, cheia de cacuetes. Já tinha feito várias terapias e não conseguia ficar livre dos cacuetes. Mudava de um para outro. Não usei essa regressão porque ela não tinha sensação na linha média do corpo. Foi regressão normal. Aos 4 anos, ela entrou em desespero. Aos 4 anos entrou em desespero. Ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. E quem está chegando? O Osmar Colares. O que tem o Osmar Colares? O que está com medo dele? É o namorado da minha mãe. Mas você tem medo dele por quê? Quando minha mãe vai para a cozinha, vai tomar banho, ele abusa de mim. Essa menina tive que fazer 4 regressões para ela ficar livre. Na última,
eu fiz o adulto conversar com ela e ela imaginar o Osmar colar lá junto, pedindo perdão a ela. Tá? Nesse caso, inclusive, eu cometi um erro. Eu não colhi bem a história do paciente, eu não sabia se o Osmar Colais tinha casado com a mãe dela ou não. Fiquei com medo dela chegar em casa. O cara está dormindo. Ela matar ele. Então, eu provoquei uma amnésia nela, nas 4 sessões. Tá? Depois do perdão, foi que ela sumiram todos os cacuetes dela. Quase um ano depois, ela voltou no meu consultório e foi me levar o convite do casamento, fazer a questão que eu fosse. Então, ela queria arrumar namorado, mas não conseguia por causa dos cacuetes. Quer dizer, era uma defesa inconsciente dela dos homens. Né? Exatamente. Uma associação que ela tinha feito. O namorado da mãe, todos os homens. E o pior, né? O pior, que é tão simbólico, porque a gente nunca tem certeza se a experiência do abuso que ela sofreu foi verdadeira ou foi simbólica quando ela viu ele em uma atitude com a mãe e ela imaginariamente se colocou na situação. E isto é possível também. Então, por isso que eu chamo sempre simbólica. E já aviso a pessoa, falo, olha, nem sempre, só porque essa experiência veio formatada de uma maneira, quer dizer que ela seja a verdade, mas a emoção que está saindo é verdadeira. Então, a emoção dela era verdadeira. Agora, a história, a pessoa converte, formata a história de mas é uma formatação simbólica para justificar a expressão emocional, aquela emoção que está emanando daquela situação inconsciente dela, não é verdade? No outro dia, uma me ligou, queria fazer regressão de idade, porque ela achava que tinha sido abusada por um parente dela. Então, ela já estava direcionando a história. Eu falei, não faço. Eu não faço. Por quê? Você pode ter uma falsa memória. Se você está começando a acreditar nisso, para você está sendo verdade. Exatamente. E, de repente, não aconteceu nada disso. Exatamente. Aí eu caio fora. E é muito fácil em criança, né? Criança entra num cinema, assiste um filme do Batman, ela sai do cinema imaginando que é o Batman. Eu já vi caso de criança que chegou na beirada de uma escada e se atirou pensando que ia voar, pensando que era o Super-Homem, porque viu um filme assim. Então, a criança, vamos dizer, ela incorpora aquela experiência imaginária muito fortemente, ela vive com aquilo, né? Então, deixa eu contar um caso rapidinho, que eu lembrei agora. Estava dando aula, estava a mãe, que era... Aí, entrou para a psicologia, não. Psicanalista, com o filho, rapaz de 21 anos. Ele com medo terrível de morrer. Uma crise de angústia danada, um medo de morrer incrível. Aí marcou consulta comigo, assistiu uma palestra nossa. Marcou uma consulta, fiz a regressão dele, foi aos 5 anos, tinha saído de uma missa, de 7º dia de alguém da comunidade, morava dentro de Caxias, lá dentro. Um senhor, conversando com os pais dele do lado, comentou que naquela semana iriam morrer várias pessoas, talvez até mais de uma por dia. E o garoto foi com medo danado para casa de ser o próximo. Só que aquilo ficou encapsulado, ele não lembrava mais nada. De repente começou a vazar alguma coisa. Ressignifiquei aquilo, acabou o medo dele. Passou a viver tranquilo. Quer dizer, uma frase que ele ouviu em criança, como ele interpretou aquilo. Você tem uma ideia como que é. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com criança, essas experiências às vezes são bem intensas e bem inesperadas. Às vezes a gente pensa que vai ter um resultado e pode ter resultados completamente diferentes também, né?
eu vou fazer o seguinte, o Gilberto, cadê você? Você sumiu aqui? Cadê? Ah, tá aqui. Fui aqui, mexer Tá no aqui. móvel. Você é que nem eu, nós já estamos muito velhos para mexer com essas coisas eletrônicas, né? Eu tenho aqui, ó, a Inês Marcel, que eu gostaria que desse consideração, o doutor Mário Simões, que eu sei que o Mário, lá em Portugal, essa hora, já devem ser meia-noite, 1h da manhã. 1h da manhã. Exatamente. Então, eu vou fazer o seguinte, Inês, eu vou pedir para o doutor Mário primeiro fazer umas considerações, que ele tinha dado um sinalzinho, só porque ele está longe, Inês, você está aqui mais pertinho da gente, tá bom? Professor Mário Simões, ative o seu som e faça algumas considerações do que você achou que você teria a complementar nessa apresentação do Dr. Gilberto. Olha, boa noite a todos. É um prazer. Boa noite, pois. Pois. É um prazer estar convosco e felizmente que existe esta possibilidade. Quero dizer ao Gilberto que gostei muito da maneira, do modo como apresentou. É realmente um modo rápido, eficaz. Eu utilizo talvez uma ou outra variante. Pode ser um trem que vai viajando e a pessoa sai naquela estação, por exemplo. E no final, claro que faço tudo como o Gilberto falou, no final eu sugiro ao paciente que abrace a criança, depois de ela ter contado tudo, se perdoado, e digo, abrace essa criança com força, tal forma que integra essa criança dentro de si, no seu corpo adulto, ela sente que tem um corpo novo, que tem alguém que a protege e traz essa criança com você. Portanto, é uma parte final que eu acrescento à técnica que o Gilberto falou. A criança vem dentro do corpo da pessoa adulta, fica integrado, saiu daquele espaço do trauma e vem com o adulto, protegido naquele corpo. É a única diferença que eu tenho um pouco. Eu esqueci de comentar. Depois que ressignificou, que deu o passeio com a criança, mostrou tudo, eu mando entrar no elevador com a criança bem abraçada, colada no coração, e à medida que o elevador vai subindo, aquela criança vai crescendo, 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 até se tornar na mulher ou no homem que homem você é hoje. Trazendo todos aqueles recursos, aquelas novas ferramentas, novos pensamentos, Okay. Trago para a sala. Vamos dizer, 50 anos, 50º andar. Dali eu trago para a sala do consultório também trazendo esses novos recursos, ferramentas, aprendizados, pensamentos novos. Então, integro tudo junto. Isso aí eu esqueci de colocar. Tá bom. Tu falou... Essa estratégia que o Dr. Mário falou, que o Gilberto falou, chama-se emocionalização final, né? Nós não podemos esquecer que a emoção final do processo todo, essa emocionalização, então, isso é um aprendizado bem interessante, esta emocionalização. Eu faço a mesma coisa, Gilberto, só que eu uso um livro, né? Eu costumo usar um livro. Quem me conhece já viu usando a técnica do livro. A pessoa vai voltando no tempo nas páginas do livro. E depois, quando ela termina de fazer essa terapia de egos infantis com egos adultos, essa ressignificação de experiência, eu mando ela abraçar apertadamente, aí eu emocionalizo, eu faço a paciente sentir o coração da paciente, o calor, o braço apertado, eu vou emocionalizando e depois, no livro, ela está sentada com o livro aberto na mão, né? Então, de repente, ela volta com o livro aberto e é como se ela tivesse se fundido a criança e retornado para aqui agora. São técnicas variadas, são maneiras diferentes. O Mário usa o trem, você usa o elevador, eu uso um livro, poderia ser um carro, poderia ser uma escadaria, poderia ser qualquer estratégia. O importante é que, no final de tudo, esta integração emocional que vocês dois usam, que eu
Tudo modificou. Você E atualizou. eu uso uma estratégia. Eu sempre, antes de voltar, eu faço um IS-7. Um IS-7 para criança e para paciente. Depois que elas ressignificaram, que a paciente conversou com a criança, que elas fizeram essa dinâmica, eu pergunto, será que esta criança sente-se mais acolhida e amada neste momento? Ela dá o sinal ideomotor sim. Será que esta mulher madura sente que ela pode ajudar a amenizar o sofrimento da criança? Sim. Será que esta criança tá certo. Mário, queria falar mais alguma coisa? Não, gostei imenso e parabenizo o Gilberto pela sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo elogio. Obrigado, Mário. Inês, você tinha levantado a mãozinha aí, queria falar alguma coisinha? Seria bom te ouvir. Eu não levantei a mãozinha, eu te aplaudi quando você estava trazendo suas considerações, então eu não estava querendo me intrometer na aula do Gilberto, eu estava adorando, quero agradecer, doutor, muito obrigada pela aula. Quero aproveitar também e agradecer os meus alunos que aceitaram o convite, alguns aceitaram o convite para vir, tem alguns doutorandos aí, aceitaram o convite, eu sou orientadora do doutorado deles, e aceitaram o convite para vir. Então, primeiro, quero agradecer. Depois eu quero, sim, complementar, já que você me convidou a falar, né? Mulher convidou para falar, já sabe, né? A gente já teve tantas experiências juntos, Osmar. Você sabe que se me convidar para falar, eu vou pegar o microfone e vou falar. Fique à vontade, Inês. Não pode convidar. Mas eu quero dizer que, assim, esse tipo de regressão levada pelas sensações é uma das coisas mais duras que tem. A ressignificação é maravilhosa. Agora, adorei que você complementou com essa coisa de trazer as sugestões, esse E7 de mostrar a mudança, essa emocionalização final, ela é extremamente importante. Não importa qual técnica nós vamos usar para levar o paciente, não importa qual técnica nós vamos usar para que ele chegue lá no trauma. Mas é assim, então a técnica, na verdade, ela é um portador, né? É tomar um cuidado, né? Esse cuidado extremo, sempre ressignificar e mostrar para o adulto que está ressignificando. E tem que deixar extravasado. Aí você também, eu adoro essa sua técnica do livro, né? Sou apaixonada por ela. Você também falou do livro. Então, eu também uso um recurso que é muito legal, que é de trazer o mestre interior para dar uma palavra a mais, que o livro representa isso, que o livro representa um aprendizado, sabedoria, né? Então, trazer o mestre interior para dar um abraço final. E aí, depois eu posso passar essa técnica para vocês, porque eu dou nos cursos mesmo. Eu uso uma técnica de reconhecimento, de gratidão e de perdão da pessoa com o seu mestre interior. Então, o mestre interior pode vir representado na pessoa anciã, mais velha, pode vir representado na presença de um pai ou de um guia espiritual ou de um livro de sabedoria. Então, eu falo que essa emocionalização, se ela é feita junto com a presença de algo de sabedoria, vou colocar entre aspas aqui, porque pode ser um livro, pode ser um guia espiritual, pode ser o que a pessoa quiser, pode ser até uma progressão de idade, isso fecha com chave de ouro e diminui até o número de sessões que são necessárias. Então, na minha experiência como terapeuta, eu atendo todos os dias com hipnose, né, exclusivamente com hipnose, a despeito de todas as técnicas, todas as especializações que eu fiz hoje, eu atuo com hipnose, eu percebo que unir a criança,
unir o momento presente e unir uma sabedoria do futuro, que reconhece e agradece por esse momento de cura, dá um resultado muito rápido. Então, assim, se eu tinha alguma consideração a fazer, dar aula nenhuma, mas já que você me convidou para dar minha palavrinha, eu quero agregar isso, que é uma coisa muito legal, porque daí você faz aquela associação com a sabedoria. Então, dissociou daquele aprendizado equivocado que a criança teve e traz um aprendizado depois ali futuro, né, de sabedoria, já fazendo essa pessoa acreditar que tudo vai muito bem. Então, quero agradecer o convite para a participação, quero agradecer estar aqui de novo no GE, que eu adoro estar aqui, estou convocando meus alunos a estar sempre, quero agradecer ao Gilberto. Gilberto, muito obrigada por essa Deixa eu aula. só completar um negócio teu, Inês. Por É Inês, favor. né? Inês Marcel. Esse tipo de regressão de idade guiada pela sensação, às vezes ela é rápida demais. Às vezes tu vai direto no foco. Isso significa acabou. Quando eu tenho tempo, eu faço a pseudo-orientação no tempo. Logo, o paciente lá no futuro, vivendo livre de toda aquela sintomatologia que ele tinha. Então, eu cutuco lá atrás e lá na frente, né? O resultado é espetacular, realmente. E na aberração, quando o pessoal faz a aberração, deixa se extravasar um pouco. Então, normalmente eu falo, eu vou tocar agora no teu ombro ou no teu braço, estou contigo, você pode ficar tranquila. Se afasta, imagina você vendo essa cena como se estivesse vendo um filme. Então, eu dissocio mais ainda. Que aí aquele sofrimento diminui. Interessante. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês estão percebendo que devagarzinho nós vamos tirando e complementando, como se a gente estivesse ampliando essa técnica de uma maneira talvez perfeita, eu não acredito, porque sempre tem alguma coisa a mais, mas ela vai atingindo lentamente a perfeição, não é verdade? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não uso lenço no consultório, né? Por quê? Porque eu gosto de deixar a lágrima escorrer, e quando uma lágrima escorre, eu falo para a paciente, e permita que esta lágrima leve, carregue para fora todas as sensações que não te fazem mais sentido, que não precisam mais, que você não precisa mais. Deixe que elas escorram para fora do seu corpo, como se você estivesse se desfazendo dessas sensações desnecessárias daqui para frente. E deixa a lágrima, né? Mas é interessante a gente ver maneiras de agregar. Tem uma pessoa que está presente aqui, que eu gostaria de ouvir, ela está quietinha, mas como ontem foi Dia Internacional da Mulher, eu já quero aproveitar e dar um abraço carinhoso a todas as mulheres maravilhosas que aqui estão, que são a maioria, com certeza, mas eu quero convidar a doutora Magda Pearson, que está quietinha ali, não falando nada, mas eu sei que ela gosta muito da terapia do ego, que não é exatamente desse jeitinho que eu digo que é, mas são maneiras diferentes de interpretar. Mas eu gostaria que a Magda ativasse o som dela e fizesse algumas considerações para ajudar a gente a ampliar mais ainda. Gente, tem mais pessoas interessadas e nós já vamos abrir. Pronto. Será que eu já estou falando, Osmar? Boa noite, Magda. Meus queridos. Boa noite, obrigado, Gilberto. Claro, eu estava aqui me coçando, Osmar. Colás me conhece. Em primeiro lugar, parabéns, Gilberto, com certeza, uma técnica muito rápida. Eu tenho uma dúvida, eu estou fazendo algumas orientações, até iria ligar essa semana para o Osmar, com um orientando de doutorado também, que está fazendo sobre hipnose regressiva. E aí eu quero ver se tem alguma conexão com essa técnica, e gostaria de saber de quem é essa técnica, e claro que foi uma adaptação sua, mas ela tem uma origem, você falou, eu perdi, parece que é John alguma coisa. John Watkins. Watkins, ok. Que eu já queria pesquisar. Essa questão da regressão de idade, né, uma das questões que estava aqui me coçando um pouco era a finalização.
Então, assim como falou o doutor Mário Simões, como vai, doutor Mário, querido, ele falou de uma questão da gente finalizar, é que não deu tempo de você, na hora da apresentação, finalizar. Por quê? Uma das questões da hipnose é que ela vai, ok, para o passado, né? Diferentemente do MDR, que eu sempre comparo, que eu estou no presente, vou para o passado, volto para o presente, vou para o futuro. Então, essa integração dos estados de ego, principalmente da criança machucada, ela é muito importante, porque uma das grandes queixas é como o paciente sai do teu consultório. E o Osmar sabe disso em vários workshops que Teresa Robles, né, Osmar? A gente via que a pessoa saía e ela saía regressiva. Ela saía no estado de ego infantil. E para conectar era muito difícil. Então, essa conexão dos estados de ego eu achei muito importante, tanto a sugestão do Mário Simões, que eu acho que é importante, que vem meio da Luísa Rey. A Luísa Rey usa muito você diminuir, então, aquela criança bem pequenininha, que você sabe que você está, e igualmente com o Osmar, colocar aqui, integrar no coração, e essa criança, que é um estado de ego, que teve uma função naquele momento, que foi o trauma, muitas vezes, é uma defesa para que ela possa realmente progredir. Então, é muito importante, quando a gente trabalha com traumas, não deixar a criança machucada, a criança que foi negligenciada, violentada, que hoje nós chamamos de experiências adversas na infância, que vão virar sintomas psicossomáticos lá na frente. Então, essa integração, era isso que eu estava vendo aqui, fazendo sinal, acho que para o Osmar, que ele captou, por conta dos estados de ego, que a gente usa muito também, tanto na hipnose quanto no MDR. Deixar essa criança falar qual foi a função daquilo que ela passou. Então, muitas vezes, como diz Platão, aqui, antes do perdão, porque aquilo que eu entendo, eu perdoo. Platão sempre disse isso. Você precisa trazer à luz para essa criança o entendimento. Até, vamos supor, uma criança que foi adotada porque a mãe o abandonou, né? Ela traz essa ferida. E a outra pergunta, só mais um pouquinho, aí já é... Você já teve alguma experiência com vidas intrauterinas? Eu tive uma. Ótimo. Você podia contar para a gente, Osmar? Posso. Temos tempo? Eu estava dando um curso. Temos até às Eu estava dando um 22 curso. horas. Essa menina era psicóloga e astróloga. Então, ela montava cursos quando estava chegando. Próximo ao curso, ela cheia de aluno, ela cancelava. Ela não conseguia dar o curso. Aí, na parte prática, ela quis servir de cobaia. Opa! Ela foi na vida intrauterina. Tá? Isso foi em 99. 2000, por aí. Certo. Com a mesma técnica que você usou? Não. Foi com a técnica normal. Só que depois, por exemplo, eu faço muita regressão com sinais motores. Existe, fulano tem esse problema, assim, eu vou falar com a mente inconsciente de fulano. Fulano tem esse problema assim, 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 eu quero saber o seguinte, mente consciente de fulano. Existe algum evento no passado que seja responsável por esse sintoma dela hoje? Sim ou não? Então, trabalho, sim, leva a gente lá. Aí depois é tudo igual. Tá? Então, ela estava com medo de nascer danado. Essa criança, ela não queria nascer. Aí eu perguntei por quê. Porque minha mãe quis me jogar fora. E detalhe, ela não se dava muito bem com a mãe também. Tá? Na hora de nascer, ela passou um sufoco danado. Com o pediatra, a respiração dela ofegante demais. Falei, será que tem acordão? Perguntei, tem alguma coisa apertando o teu pescoço? Tem, parece que tem uma corda apertando o pescoço dela. Eu falei, é um cordão, desenrola. Dá para tu tirar. Tirou, nasceu. Ressignificamos aquilo. Bom, a aula terminou 10 horas. 2 e pouco da manhã, essa
a aluna me ligou. Eu quase mandei para aquele lugar, né? Só que ela me expôs o seguinte: eu não sabia disso. Minha mãe, quando engravidou, meu pai abandonou minha mãe. Isso em 99, 2000, ela tinha 38 anos já. Então, minha mãe estava com medo de assumir a gravidez sozinha. Pensou em abortar, mas não abortou. Depois ela aceitou. E segundo, eu não nasci com uma circular de cordão. Foram duas. Eu quase morri na hora do parto. Aí eu perdoei ela. Aceitei. Vai ser uma experiência maravilhosa. Eu estava começando com hipnose, que eu tinha, o meu primeiro curso que eu fiz foi em 95, né? Muito obrigada, eu acho essa experiência sensacional. Né? Você, como pediatra, então, que tem todas essas, né, manobras que acontecem ali, muito interessante. Né? Obrigado, Osmar, pela oportunidade, obrigado a todos e obrigado também às mulheres aí, todas guerreiras. Aí, Dá tempo de contar só um negocinho? Claro. Nós temos até as 22 horas. Nós tinha uma temos menina, até as 22 uma horas. filha de criação de uma técnica de raio-x do hospital infantil onde eu trabalhava. Dores de cabeça diária, cefaleia diária. Tomava Novalgina e Tilenol várias vezes ao dia. Aí eu falei com ela, pô, o nome da mãe era Sueli. Pô, tu trabalha no Souza Guiar também? Vê um neurologista, faz tomografia. Já fez estudos, Gilberto, ninguém acha nada. Falei, faz o seguinte, leva no meu consultório. Faz umas sessões de hipnose com ela, não vou te cobrar. Vamos ver o que a gente consegue. Essa menina tinha 15 anos na época. Fiz uma regressão, ela foi aos 10 anos de idade. Começou a tremer no consultório de uma maneira que eu desliguei o ar-condicionado. E, normalmente, eu trabalhei muito com criança, fiz muita terapia com criança, hipnose, os pais ficaram lá de fora. Essa, como era amiga, eu deixei na sala. A mãe dela regalou uns olhos desse tamanho. Falei, tá com frio por quê? Tá treinando porque estou com muito frio. Por que está frio? Tem muita neve. Falei, opa. Você está com quem em casa? Estou sozinho. Minha mãe foi na cidade com a minha irmã, tem 3 dias, não voltou ainda. Falei, como é que é a tua casa? Aí comecei a explorar. É de pedra, tem a sala, uma lareira que é um fogão, e o quarto. Falei, mais o quê? Mais nada. Faz comida onde? Na lareira. E o banheiro? O que é banheiro? Quando você quer fazer xixi, quer fazer cocô, vai aonde? É do lado de fora, no quintal. Falei, abre a porta e vê se tem algum veículo, alguma carroça, algum cavalo. Não, não tem nada, só tem neve. As casas aqui são muito distantes uma da outra. Onde você mora? Na Austrália. Qual o teu nome? Aí me deu um nome que falou o nome dela lá, que não sei nem um montão de sílabas. Mas falava comigo em português, né? Você está sentindo o quê? Como era criança, eu não coloquei o adulto lá, né? Estou com muito frio, muito medo e com fome, que a cidade é muito grande e minha mãe ainda não voltou. Aí ressignifiquei aquilo. Frio pode dar dor de cabeça. Fome pode dar dor de cabeça. Medo pode dar dor de cabeça. Ressignifiquei e trouxe ela de volta. Fazia sessão com ela aos sábados. No sábado seguinte, o Leonardo, o Mar conhece, foi nadar em Ipatinga. Chegou lá, fez uma cólica, que ele fazia umas cólicas. Duravam 12 horas e não tinha remédio que melhorasse. Tá? Eram 12 horas certinho. Terminava a cólica, queria jogar bola, soltar pipa, fazer o que fosse. Lá ele passou mal, queria operar apêndice. Eu falei, não é apêndice. Ah, mas tem leucocitose. Mas só tem leucocitose, não tem desvio, não tem nada. Parti para lá. Quando eu vim, eu dormi na estrada, atravessei a Rio-São Paulo, por sorte parei no posto, um espaço enorme, não vinha carro em sentido nenhum. Lembrei e liguei para ela. Falei, não levo no consultório hoje, expliquei o que tinha acontecido. Segunda-feira a gente conversa no plantão. Como é que ela está? Falei, não teve dor de cabeça nenhuma essa semana, Gilberto. Segunda-feira a gente conversa. Na segunda eu perguntei, ela falou, nada, não tomou um remédio.
Até hoje, de vez em quando, a gente se encontra, bate papo, pergunta, menino, como é que tá? Hoje ela que me dá dor de cabeça. Não teve mais nada, ela foi a vidas passadas. Eu não acreditava, não acredito ainda, mas eu respeito. O paciente foi. E o importante é ficar curado. Né? Veja bem, eu costumo dizer sempre que toda regressão, seja nesta vida, seja intrauterina, ou seja em possíveis vidas ou épocas passadas, são sempre expressões simbólicas, formatações simbólicas de uma história que a pessoa conta para conseguir exprimir aquela emoção que está retida. A emoção que está retida é verdadeira, e ela quer expressar, ela quer justificar aquela emoção, o cérebro dela, o inconsciente dela, formata aquela expressão. A gente nunca deve afirmar que aquela história é verdadeira. Por isso que eu chamo de ressignificação de vivência simbólica. Até nessa vida atual. Se você for contar um episódio que aconteceu quando você era criança na sua infância, você conta hoje de um jeito, amanhã você vai contar com detalhes diferentes e depois da manhã já é detalhes diferentes. Ou seja, é tudo simbólico. Né? Na realidade, a emoção, a carga emocional que emana dessa experiência, ela é verdadeira, ela está dentro de você. E qualquer coisa que a gente faça utilizando a sua história para ressignificar aquela experiência, ela é válida. Né? Eu acho, só para responder aquilo que a Magda falou, que ela está fazendo um trabalho com hipnose regressiva, eu acho que existem alguns tipos de regressão, Magda. Você já sabe disso melhor do que eu, porque você está estudando, né? Mas o que é importante é que sempre quando a gente trabalha com regressão, a gente está resgatando emoções verdadeiras, explicadas, faladas, transduzidas em palavras de uma maneira formatada pelo paciente naquele momento. Como eu trabalho muito com terapia sexual, Gilberto, por ser ginecologista, o que acontece? Muitas vezes eu nem pergunto a história para o paciente. Eu faço ela reviver a experiência e eu pergunto para ela, através das perguntas, né, da resposta ideomotora, eu pergunto, você ficaria confortável em me dizer apenas as sensações que estão presentes neste momento desta sua experiência? Quando eu falo isso, eu mantenho vamos dizer, a intimidade dela daquela experiência e ela me fala só a emoção. Às vezes ela fala, estou com raiva, estou com medo, estou com ódio, estou com nojo, estou com dor. Ela fala algumas palavras. E depois eu uso estas palavras para ressignificar a experiência, entendeu? Agora, eu não necessariamente, tá? Eu pergunto qual é a situação específica, para manter a intimidade da paciente, né? A Magda está querendo responder. Só um minutinho, então, Osmar, só para acrescentar, o que eu achei muito interessante é que ele entra na sensação. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque o trauma reside no corpo, né? Nós sabemos disso. Então, a forma como ele entra, a pessoa ele vai buscando ali, e isso é muito interessante, porque ela já vai entrando num transe. Porque na medida que você foca uma atenção, não é verdade? Né? Então você já está. Mas isso aqui eu estou sentindo, né? Vamos dizer, um baiano fala, estou com um fastio. Mas o que é um fastio? Ele já vai entrando para dentro dele mesmo. Então, isso é muito interessante. E você, mais do que ninguém, eu acho que como ginecologista, deve ter várias hipnoses onde você faz uma regressão intrauterina. Não estamos nem falando de vidas passadas, mas sim de vidas intrauterinas. Você deve ter um monte de experiência. Por isso que eu pensei em te ligar ontem. Mas eu vou te ligar essa semana ainda. Eu vou ser bem honesto para você. Só para responder isso, Gilberto. Eu não tenho muita experiência de regressão intrauterina, não. Porque eu, na realidade, medo de engravidar, não da gestação depois que engravidou, mas muita paciente que às vezes tem medo de engravidar,
tá certo? É mais comum os medos dela, muitas vezes, regredir ela ir espontaneamente para uma situação intrauterina, entendeu? Mas eu trabalho, neste momento, nós precisamos entender o seguinte, quando a paciente vai para uma regressão intrauterina e ela está descrevendo aquilo que ela está sentindo, ela está num processo dissociado, porque ela está de fora assistindo, descrevendo aquilo, que é diferente quando você põe uma pessoa para regredir na infância e ela vai para os 2 anos de idade e ela está por 4 anos, 5 anos de idade, e ela está contando que ela está lá. Então, nós precisamos ter esta percepção intrauterino, geralmente ela está dissociada. E se ela vai para uma vida passada, muitas vezes, parece que ser... entende? Mas é um processo de Mas ela tem uma narrativa, eu concordo, até porque ela está num estágio pré-verbal. Exatamente. Né? A vida intrauterina, ela está num estágio pré-verbal. E a narrativa, exatamente, a narrativa dela é outra. Mas é interessante quando você entra na sensação de que a pessoa tem. E, normalmente, você vai chegar naquela sensação do vazio, porque muita gente, inclusive na pandemia, eu acho que a gente devia até fazer uma sugestão aí, uma mesa, um debate sobre quais são... o que você está trabalhando com seus pacientes durante a pandemia. Porque nós tivemos uma primeira fase que estava todo mundo mal, e essa segunda, Osmar, eu senti que caiu muito mais. Né? As pessoas estão tristes, porque elas entraram no inconsciente coletivo. Né? A frustração, né? A frustração de que está passando e, de repente, está piorando. Está piorando, né? Então, isso seria uma sugestão aí para um próximo encontro. Mas é isso. Eu trabalho como o Hélio trabalhava, né? O que o paciente traz é o que eu vou trabalhar. Exatamente. A narrativa do paciente é o que é o paciente. Ponto. E eu sempre trabalho na regressão de idade dissociado. Nunca tive uma regressão que a criança falou como criança. Não. E nenhum deles saíram chateados, como tu falou, meio em transe. Normalmente eles saem do consultório sorrindo. Mas é a emocionalização, é aquilo que a Magda falou, Gilberto, e que o Mário também falou, que a saída do processo, a gente tem que ter aquela emocionalização e aquele retorno do ego maduro. Retorno ao ego maduro. Ou seja, quando eu mando abraçar, sentir, apertar, como se as duas se fundissem e ela se vê novamente adulta naquele momento com o livro na mão, ela está voltando para o ego maduro. Quando você manda ela se apertar, colocar no coração e subindo no elevador, e quando chegar lá em cima, ela vai crescendo, você vai alterando o ego. O Mário falou a mesma coisa, ou seja... Exato. Você integrando e colocando essa menina ali, fortalecendo você, ela vai ser um apoio para você. Eu, geralmente, quando termino, eu tenho as minhas bonequinhas, matruscas, né, Osmar? Eu coloco e falo, olha, nós trabalhamos todos esses estados aqui, principalmente essa da criança. É muito interessante. O problema é o seguinte, você tem que fazer aquela criança ficar bem. Claro. Quando tu faz a tua criança ficar bem, você fica bem. Sim. Sem dúvida. Até porque são os mesmos, são a mesma pessoa. Né? É aquele negócio, colocar a pessoa em transe é a coisa mais fácil que tem. O difícil é o que fazer com transe. Exatamente. Fazer regressão é fácil, o difícil é como você vai tratar aquela regressão. É aquele negócio, eu acho que eu não posso dar sugestão nenhuma minha para a pessoa. Ela tem que usar os recursos internos dela para ela se melhorar. O que é bom para mim não é bom para ela. E tirá-la do transe e trazer para o tempo presente. Que é o tempo presente. Sempre. Isso sim. Esse era um problema vamos dizer, dos hipnólogos antigos demais, quando muitas vezes eles faziam a regressão e faziam apenas a catarse. Tá? Não era só uma catarse, era uma abreação. Mas, quando tinha uma catarse para valer, tá certo? Às vezes a paciente se retraumatizava e voltava, voltava regredida, em vez de voltar madura.
Tá certo? Então, esse é um cuidado. Por isso que fazer regressão, eu acho que a regressão é um dos processos mais bonitos, mas de maior responsabilidade, como a Inês mesmo falou, dentro da hipnoterapia. Tá certo? Por quê? Porque você regredir, trabalhar com um ego lá, um ego, vamos dizer, insuficiente, onde a pessoa não tinha muitos recursos, tá? Fazer aquele eguinho amadurecer e depois você ir fazendo, incorporando uma série de aprendizagem de uma maneira tão rápida como aconteceu, tá? Como acontece, tá? Não é tão fácil assim. E, às vezes, se a coisa é feita muito rápida, numa pequena falha nossa, a paciente pode voltar rapidamente, e não por isso que saída do transe e o retorno tem que ser sempre paulatino. Eu digo, é como quem mergulha profundamente, aquele com escafandro, não pode subir à tona rapidamente, tem que subir paulatinamente, vindo se readaptando, né? Gente, tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa aí? Deixa eu ver se tem alguém. Se tiver com a imagem, principalmente, é melhor, né? Bom. Não, então, no chat eu olhei aqui, deixa eu ver. Para mim, a não ser que esteja muito atrasado aqui. Aqui tinha aquelas sensações na cabeça, quando a sensação é na cabeça, como proceder, porque em outras partes não. Na ressignificação, orientação para que o paciente converse com a outra cliente. Bom, isso aqui nós já comentamos, tá certo? Acho que não tem muita coisa aqui no chat. Tá? Eu queria... Quem levantou o dedo foi o Jair Kuhn. Cadê o Jair Kuhn? Cadê o Jair? Está ali, Jair? Você aqui. Quer falar alguma coisa? Fale, por favor. Posso falar? Boa noite a todos. Sou colega do Gilberto, também sou médico pediatra e tenho a mesma especialidade, Gilberto. Parabéns pela aula. Eu gostaria só de trocar uma ideia com você, muito legal e muito, se correr tudo redondinho, é perfeito. Na eliciação dessa sensação, né, dessa sensação que central no core aí, que quando o paciente é refratário e a gente pega pacientes que ficam se defendendo, e qual é o plano B que você usa para eliciar essa sensação? Qual é uma técnica que você faz para que o paciente elicie essa sensação e, a partir daí, você consiga fazer o seu processo? Se ele me diz que quando ele tem a crise, vamos dizer, uma crise de ansiedade ou uma fobia, ele sente uma sensação, está sentindo essa sensação agora? Pastor, de 0 a 10, sendo 10 o grau máximo, que número tu daria para ela agora? 2. Feche os olhos, imagina você a última vez que teve essa sensação. Aonde você estava, com quem, qual era a roupa, qual era o local, como era o ambiente. Veja o que você viu, ouça o que você ouviu, sinta o que você sentiu. Começa a fazer uma introspecção nele. Se não conseguir sentir a sensação, eu parto para outro tipo de regressão. Aí com sinais ideomotores. Só te perguntar mais uma... Desculpa, aí se eu for Pode. mais... se você tem uma situação dessa, qual é a vantagem de você fazer regressão se você pode usar uma dessensibilização sistemática e não, de repente, ir para uma memória reprimida que às com o caso em foco aí em tela? Essa é a minha pergunta. Se você começar a revigorar ou rememorar memórias que estão reprimidas, como você falou lá na primeira, que é aquela memória que está lá no fundo do inconsciente, para quem cutucar alguma coisa que às vezes não tem relação absolutamente nenhuma. Não, mas se ela tiver aquela membrana circular, vamos chamar assim, estiver fechada, não sai, mas também não entra. Ela está lá. Ela só começa a dar problema quando ela se torna permeável. Então, se o paciente me traz algum trauma, alguma coisa, você tem que tratar aquilo. Acredite ou não, você tem que respeitar o paciente. Então, se trouxe alguma coisa, tem algum evento, não tem sensação. Então, vou fazer algumas perguntas com a mente inconsciente. Se a resposta for sim, o teu dedo indicador da mão direita para fazer esse movimento. Se for não, da mão esquerda.
Existe algum evento no passado, seja responsável pelo Jair ter esse sintoma, isso e isso hoje? Sim ou não? Sim. Está disposta a nos revelar o que aconteceu para que nós possamos ajudar o Jair? Sim ou não? Sim. Então, me leva a primeira vez ao evento que aconteceu. Quando chega lá, me diz. Eu queria Aí complementar, Jair, que às vezes a gente tem aquela... eu acho que às vezes a gente é mal, quando a gente fala de regressão, a gente sempre está procurando regressão. Muitos pensam em regressão como vidas passadas, então os regressionistas já pensam aí. Não é só isso. Outros pensam que a regressão é só na fase de infância. Não é só isso. Outros pensam, a regressão pode ser semana passada. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Então, quando a gente... Agora, todo comportamento foi aprendido. Isso é o princípio básico da terapia cognitivo-comportamental hoje e que começou no behaviorismo lá atrás. Todo comportamento é aprendido. Aliás, é a máxima do Rossi, né? Aprendizado, memória e comportamento dependentes de estado. Está tudo por aí. Foi aprendizado. E este aprendizado foi aprendido em algum momento, de alguma maneira. A ideia nossa é sempre buscar, se possível, o momento verdadeiro. Quando você faz uma regressão de pouco tempo atrás, muitas vezes você consegue buscar uma história que é até verdadeira, constatável. Às vezes você faz uma regressão na infância, é uma história simbólica. E uma regressão para o passado é muito mais simbólica ainda. Você entende? Então, é aquela velha história. A gente, embora o Gilberto, quando começou, falou, geralmente os traumas estão entre até 7 anos de idade, é muito comum, realmente, a grande maioria dos traumas pesados, aqueles traumas pesados mesmo, foi acontecer na infância ou na adolescência jovem, ou naquela segunda infância, tá? Agora, isso não quer dizer que problemas não possam ter acontecido lá com 15 anos de idade, 16 anos de idade. Você percebe? Então, eu acho que quando a gente vai fazer a regressão, não, sempre tem uma causa, foi um aprendizado. Às vezes a gente não chega na primeira experiência do aprendizado, mas a gente chega numa experiência mais forte. Mais forte, não é verdade? Então, essa mais forte, às vezes não foi a primeira, mas foi uma mais forte, que ele se lembra. E quando ele se lembra, ele pode trazer isso à tona, de uma maneira verdadeira ou simbólica. Não importa, porque é sempre simbólica. Mesmo que ele se lembre, ele está contando do jeito que ele viu. Então, só um hiato aqui. Respondendo um pouquinho, ou acrescentando um pouquinho o que o Gilberto falou para o Jair, quando há uma sensação, e às vezes a pessoa não tem uma sensação, muitas vezes o Erickson usava a técnica de coisificar, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, né? O Zweig tem a história, que é uma técnica que eu uso muito, antes até, que é da pedra preta. Né? Você imagina que você está com uma pedra preta na mão, você fecha os olhos, imagina, e você vai dando alguns minutos para você pensar onde é que você colocaria essa pedra preta. Né? Pode ser na sua casa, no trabalho. Essa sensação de fastio, de angústia, de aonde está? Aí você começa já a trabalhar, Jair, você vai direto. Né? Agora, estatisticamente, os traumas maiores ou com maiores intensidades, até porque muitas vezes a criança está num estágio ainda pré-verbal, ela não consegue visualizar, ela não consegue expressar o que ela sente, fica na sensação, sim, Osmar, né? Já tem algumas pediatras, uma pediatra americana que chama Nadine, que ela aparece muito no TED, e ela fala exatamente das experiências adversas da infância. Até vocês podem procurar no TED, é muito bom. E como isso vai repercutir nas sensações corporais. Tá? Se vocês quiserem, depois eu passo. O TED, são palestras. E outra maneira interessante é você pedir para ela expressar, por exemplo, com uma figura,
ou com um Sim. objeto, ou com uma figura, ou com uma pequena Coisifica. historinha, né? É Você uma coisifica. mudança da expressão, é uma simbolização do que ela está Exato. sentindo. Então, em vez dela usar uma palavra, porque às vezes não existe palavra, tá certo? Mas ela pode explicar aquilo, coisificando alguma coisa ou criando uma historinha, um desenho ou alguma outra estratégia qualquer, né? Igual o Bom, abuso sexual na criança, né? Normalmente ela Os- não se expressa, ela desenha. exatamente. Osmar, eu poderia falar? Mas é você, eu não estava reconhecendo. Tá Dilson Silva? Eu estou Gilson Celinha, aqui, mas você é está porque eu de estou no Dilson computador hoje, alheio. Celinha? Por isso você está quietinha, eu não te chamei, Celinha. Outra mulher maravilhosa, além de todas as outras que nós temos aqui. Faça favor, Celinha, tenha a palavra. A coisa que eu sou realmente fã da regressão de idade, né? Eu acho que a coisa é você saber ou não se a regressão vai dar certo, se você vê na anamnese. Você conversando com o paciente, você vê se você tem condição ou não de fazer esse trabalho com ele, entendeu, Jair? Então, você vê, porque o indivíduo que não tem nenhuma doença psiquiátrica de fato, entendeu? Pode ter certeza que não vai dar problema, não. Agora, você não vai fazer isso no indivíduo que você olha e suspeita, entendeu? Que ele pode ter alguma psicose, algum quadro desse tipo, entendeu? Ou mais forte, ou sei lá, pânico, uma coisa muito forte. Nada, se for alguma coisa leve, não tem problema, mesmo que seja um pânico, mas um pânico, entendeu? Que não seja daqueles assim graves, entendeu? Você consegue fazer. Agora, realmente, para você fazer a regressão de idade é muito efetiva mesmo. Você vai lá dentro do cérebro do cara, na memória, em loco, e você vai mudar lá. Você vai mudar a visão que ele teve, o sentimento, e dali para diante, é só esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai reestruturando toda a rede neuronal, toda a rede de conhecimento, de entendimento. Não é, às vezes não é rápido, não. Às vezes Mudar demora. o padrão de resposta neurológico, né? Justamente. Por Então, isso que... você precisa dar outra. Por exemplo, ele falou sobre uma situação de uma criança que falou sobre abuso, não sei o quê. Eu tive essa experiência, mas a criança não me falou, quer dizer, o adulto, né? Não me falou. Mas quando estava lá que eu comecei a regressão, eu comecei a ver que aquele abuso que ele começou a falar que havia, que não existia. Então, eu questionei, o cérebro, ele é lógico, e você tem que colocar ele em dúvida. Eu usei a técnica da dúvida. Você tem certeza? Olha bem o que você está dizendo. Como é que essas duas pessoas estão fazendo isso? Você disse que você estava lá atrás, e agora está assim. Eu comecei a trazer, porque ele foi me contando, né, e eu fui juntando. Então, eu coloquei ele numa sinuca, entendeu? E que ele realmente ficou assim. Eu falei assim, aí eu fiz a pergunta, você tem certeza que isso aconteceu? Tem certeza que está aí acontecendo? Aí ele desmontou. Na realidade, depois eu voltei lá atrás e falei assim, vamos lá na casa da sua avó. O que a sua avó falou que ia acontecer? E ela não queria que você fosse nesse lugar porque ia acontecer isso. Era o pai separado da mãe e ele começou a dizer que o pai tinha abusado. Abuso sexual, você entendeu? Só que da maneira com que ele contou, eu fui vendo que aquilo era fantasia. Na realidade, era um medo que ele tinha, montado pela avó. Entendeu? Ela repetia sempre isso. Até porque o pai estava com uma outra mulher, então tocava naquela coisa do sexo, sei lá. Então, eu acabei levando ele lá para a casa da avó. O que a sua avó falou? Agora você vem para cá. Olha se isso que você está falando é real. Aí ele acabou confirmando que não era real. E realmente, quando ele chegou lá, a coisa foi totalmente diferente, que aquilo que ele estava contando não era. Então, de qualquer forma, né, desmontou da mente dele aquela fantasia que ele tinha com relação ao pai e à mulher do pai. Ele se viu na cama, os dois. Eu achei aquilo tão fantástico. Pô, o pai e a mãe, o pai e a mulher, entendeu? Os dois abusando da criança. Aí eu comecei a pedir detalhes. Não tinha detalhes. Ele não sabia nem dizer como é que era. Quer dizer, foi uma fantasia, né?
Mas é comum a criança fazer essas projeções. Sim, né? era Por isso que são medo. criadas as falsas memórias. Né? Exatamente. Então, agora, E olha, isso aí que eu ia falar. É. Se ele faz uma falsa memória, eu respeito a falsa memória dele, porque ele está acreditando naquilo. Pois é, Então, mas se você ressignifica aquilo, você acabou o problema também. Pois é, mas por acaso eu consegui, porque eu, quando comecei o trabalho, eu nunca imaginei que fosse cair nisso, né? Numa situação dessa. Mas eu falei, bom, agora eu vou ter que resolver, eu vou ter que ajudar. Então, eu levei até a avó e comecei a ver que, na realidade, aquilo era uma montagem da mente, né? Uma fantasia de medo que ele tinha, porque a avó colocava medo dele ir para a casa do pai por causa da mulher, enfim. Na verdade, era uma crença, né, que ele tinha. Uma crença que ele tinha, entendeu? Que ele ia passar por aquilo. Resultado, a vida desse rapaz mudou completamente. Mudou completamente. Ele tinha problemas no casamento, né? Ele tinha problemas profissionais, e depois mudou completamente, sabe? Então, eu gosto muito da regressão. Sou muito fã do trabalho do Gilberto. A gente conversa muito. Eu lembro que o professor Passos, ele sempre dizia, eu aprendi uma coisa com ele, sério, e eu tenho um pouco de medo no confronto, né? Então, eu sempre aceito o que o paciente traz, tá? Por mais falsa memória que possa ser, e vou ressignificar a falsa memória, sabe? Permitindo que, como você falou, às vezes a gente quer resultado imediato, a gente acha que o cara acabou a sessão, ele vai sair dali e no dia seguinte ele vai te ligar e dizer, regrediu tudo. Não, não é assim. Isso, às vezes, demora essa incorporação de uma nova realidade, porque é um novo comportamento e uma nova neuroplastia que está se formando ali naquela jogada, né? Essa é a grande realidade. Mas eu tenho um pouco de medo, eu acho você corajosa, de fazer esse confronto. Eu evito fazer, e eu utilizo a experiência dele e faço a ressignificação da vivência simbólica que ele trouxe inicialmente, tá certo? Agora, não é que é certo ou errado, são maneiras de atuar diferente, né? É que o professor Passos ele me deixou um pouco amedrontado, talvez, quando ele dizia, evite entrar em confronto. Por quê? Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, você vê pessoas que vão para a sessão de psicanálise e acaba uma sessão, sai com raiva do terapeuta. Você vê pessoas que vão em outra sessão de psicologia, psicoterapia comum, às vezes acaba a sessão e sai com raiva. E o hipnólogo, o paciente sempre tem que sair feliz. Então, era uma estratégia que eu aprendi com ele e eu uso. Não quer dizer que eu esteja certo e nem quem faça diferente. Mas, Osmar, eu não confrontei o paciente. A sessão foi muito longa, porque eu fiz ele andar para lá, andar para cá, entendeu? Voltar atrás. Eu fiz uma coisa muito longa para não confrontar, entendeu? Eu colhi bastante dados para mostrar a ele se aquilo tinha lógica e deixei por conta do inconsciente que ele é lógico. Isso, veja. Sim, aí você foi mudando pontos de vista. Eu não tinha saída, eu estava diante da situação, entendeu? Eu tinha que fazer alguma coisa, eu não esperava que isso ia acontecer. Né? Às vezes a gente se surpreende, né, com as coisas. Pois foi uma surpresa. Achei verdade. Que ia ser um negócio de uma forma e foi outra. Por isso é que eu acho que regressão de idade é uma coisa cansativa, porque você desce aos porões junto com o paciente. Você vai lá, é uma caminhada que você vai fazer, é uma viagem que você faz e você volta exausto. Porque o tempo todo você precisa estar atento a cada detalhe, porque você tem que saber o que vai fazer ali. Tem que estar preparado para tudo. E pode durar 20 minutos, como pode demorar 1h30, pessoal. A gente não tem tempo de previsível direto. Essa que é a verdade. Né? A gente tem que tomar cuidado. Bom, gente, eu gostaria de agradecer. Para outro dia. Eu gostaria de agradecer vocês todos, tá? Eu vou só compartilhar uma imagenzinha aqui, quer dizer, não vou compartilhar nada. Depois eu vou pôr
Eu apaguei a imagem, então não adianta eu querer compartilhar agora. Mas é apenas para avisar vocês que o nosso livro Temas de Hipnologia, o primeiro, está na Amazon como e-book. E eu estou falando do primeiro, que foi lançado em 2012, porque agora, este mês daqui, na semana que vem, essa semana me sai o ISBN, e eu já vou pôr na Amazon e talvez eu faça algumas impressões físicas do livro também. Tá? Do Temas de Hipnologia 2, que eu estou querendo fazer uma série, uma sequência, uma continuidade. Então, eu estou avisando todo mundo, porque quem tem o livro que foi lançado em 2012 já é um privilegiado, porque já tem o primeiro. Quem não tem o primeiro, o segundo está na Amazon. Eu vou depois pedir para que a Amazon possa reproduzi-lo em livro físico para quem tiver interesse, tá certo? Mas o atual vai sair esta semana, que será o Temas 2 de Hipnologia. Eu vou colocar nas redes sociais com todos os temas que vão ser discutidos no livro, para que as pessoas possam ter a ideia do que está lá presente, né? Muitos dos que estão aqui presentes têm participação naquele livro, tá certo? E provavelmente eu já estou começando a preparar o Temas de Hipnologia 3 para lançar ainda este ano. Então, esse Hipnologia 2 seria do ano passado, apesar que vai ser lançado esse ano, mas esse ano ainda talvez eu lance no final do ano o Temas de Hipnologia 3. São temas de hipnologia que são sempre contemporâneos, tá? E que eu acho que vale a pena. Por exemplo, isso que nós falamos hoje aqui, Gilberto, que eu chamo de terapia de vivências simbólicas, tá certo? Essa terapia de ressignificação de vivências simbólicas, eu tenho ela descrita do jeito que eu faço no Temas 1, no primeiro livro. Né? No Temas 2, a gente tem temas maravilhosos que eu vou depois, vocês vão ver, e quem tiver interesse também poderá acessar, eu vou divulgar para todo mundo, mas só para que as pessoas... Muita gente está me perguntando quando sai, então eu ia projetar um slide aqui mostrando os temas, mas no começo, ensinando o Gilberto, eu sem querer apaguei, e eu também não vou conseguir abrir agora. De qualquer maneira, eu quero agradecer a todo mundo, agradecer ao professor Mário e a Narcisa, que estão lá em Portugal, né, Narcisa? Também, tá certo? Agradecer aos colegas que estiveram com a gente até agora. Eu vou dar a palavra para o Gilberto falar a última coisa e se despedir, mas eu gostaria de pedir para quem tiver interesse, viu, Inês, para os seus alunos, sem problema nenhum, no YouTube, eu tenho um canal chamado Instituto Osmar Colaz Oficial. Nesse lá, quem quiser se inscrever no canal, todas as reuniões do grupo de estudos de hipnose estão lá. É grátis, é só acessar e poder assistir. São temas bem bacanas, né? Desde o ano passado e desse ano. Então, quem tiver interesse de rever as reuniões, essa reunião também estará lá, tá certo? E as próximas também. Quem tiver interesse é aberto, fica à vontade. Eu tenho visto por lá. Eu pedi que nesse vocês... horário eu estou no consultório. Eu pedi para que vocês assinassem a lista aqui, porque essas reuniões fazem parte de uma atividade da Unifesp. Então, eu preciso ter uma presença na reunião para poder justificar para a universidade que nós ainda estamos ligados ao Departamento de Medicina Comportamental. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço a todos. A segunda terça-feira do mês que vem estaremos aqui. Eu ainda não sei quem será o convidado, ou se eu vou fazer aquela dinâmica de mesa, mas eu já convido desde já todos que tiverem interesse. Tá bom? Gilberto, eu vou passar a palavra para você, fazer o fechamento, e boa noite a todos. Depois tu me passa teu e-mail pelo WhatsApp, que eu mando os slides, quem quiser. Sim. Você pode colocar no grupo de estudo. Eu abro o grupo de estudo, você pode pôr lá. Eu, às vezes, eu dou uma fechada. Não faz isso comigo, não. Só com o Léo. Tá, o Léo faz para você, sem problema. Você pode mandar para mim, não tem problema, tá? Eu passo para você, sem problema. Tá bom? Não, eu quero só te dizer o seguinte, não tenho participado das reuniões, porque nesse horário, normalmente, eu estou chegando em casa do consultório, 9h30, por aí. Mas eu tenho assistido no canal.
Sejam bem-vindos todos. Obrigado ao a vivo todos. é melhor, Desculpe alguma coisa. ao vivo é melhor porque a gente tem essa troca, a gente vê os rostinhos de todos vocês. Bem melhor. É gostoso isso. Você não sabe como é gostoso a gente rever os grandes amigos, as pessoas que a gente quer bem. Adorei ver você, Gilberto. Quanto tempo? Eu não estou te vendo. Quanto tempo que a gente não se fala. Muito tempo. Então. Bom, É. gente, vamos encerrar. Então, boa noite a todos, um abraço, bom final de semana e até... Se cuidem, usem máscara. Isso aí. Olha, eu vou contar uma coisinha para vocês. Hoje eu estou aqui saindo de uma segunda Covid, viu? Estou bem, mas estou saindo da segunda. Isso porque eu tomei a vacina, Isso porque eu tomei a vacina faz 10 dias, a segunda dose. Eu tomei a vacina também. Mas eu também estou um pouco na dúvida se não é uma reação tardia à vacina. Que normalmente é 24 a 48 horas. Mas já fiquei sabendo que algumas pessoas pegam uma, entre aspas, covidinha, por conta da vacina atenuada, da vacina do Butantan. Eu não sei se isso é verdade. Amanhã, por via das urnas, eu vou fazer um exame para ficar tranquilo. Tá? Boa noite, a Regina. Você estava escondidinha aí, querida. Um beijo grande. A Regina é uma das grandes regressionistas do nosso grupo. É uma pena que ela só tenha chegado agora. Quer dizer, tem aparecido. Eu acho que ela estava quietinha ali, escondidinha. Eu estava quietinha. Assisti inteira, adorei a palestra. Gilberto, muito obrigada. Adorei. Todas as complementações. Foi uma reunião maravilhosa. Muito produtiva. Adorei. Boa noite. Eu não gostei, porque eu fiquei lendo o tempo todo, fiz os slides. Eu gosto de dar uma aula assim, falando, o pessoal fazendo pergunta, a gente vai raciocinando em cima. Né? Mas a dinâmica online é um pouco diferente. Tem que ser assim, senão a gente não consegue terminar a aula. Um abraço a todos. No final eu tirei os slides. Boa noite a todos. Beijão no coração de todos. Beijo para todos. Obrigada. Tchau. Um abraço. Boa noite. Boa noite.